todos, bom dia a todas. Eu vou iniciar com uma pergunta. Quem conhece alguém que tem medo, vergonha ou até mesmo adia o seu cuidado com a saúde, de buscar fazer um exame de Papa Nicolau, por exemplo? É muito comum, né? E então, hoje a gente vai conversar sobre justamente isso, a prevenção de câncer do colo de útero. Aqui não é somente uma palestra, não são situações técnicas, é uma conscientização, porque ainda existe um número muito alto que impacta em milhares de mulheres e algo que pode sim ser evitado. Eu sou Ana Oliveira e eu sou farmacêutica e hoje nós vamos conversar sobre um assunto relevante na saúde pública, que é o câncer de colo de útero. E a nossa missão é justamente informar, orientar e conscientizar sobre a prevenção do câncer de colo de útero. A gente quer transformar essa ideia, esse medo, essa vergonha de buscar atendimento médico. É um desafio, porque é a questão da adesão, de seguir buscando cuidados, de seguir para buscar um serviço de saúde, uma equipe de profissionais de saúde, para então buscar exames preventivos e seguir adiante com esses profissionais de saúde. O prevenir de hoje, ele pode salvar o dia de amanhã. Os principais pontos que serão abordados nesse momento são o conceito básico do câncer de colo de útero, os principais fatores de risco que tem para essa doença, os exames preventivos e o nosso papel. Como nós vamos contribuir para mudar essa realidade? O Março Lilás, ele é um mês do Ministério da Saúde, que ele traz para um mês de conscientização, para informar, orientar e sensibilizar. Então, ele é um mês onde profissionais de saúde, ele pode levar conhecimento sobre essa prevenção, ele pode orientar sobre a vacinação e os exames preventivos e sensibilizar. Sensibilizar significa mobilizar mulheres. E aqui eu chamo um pouco de atenção. Eu estou aqui na palestra, mas você que está ouvindo, você pode levar isso adiante, você pode conscientizar outras mulheres, conscientizar sua família, conscientizar a sociedade para buscar estar cuidando de sua saúde, buscar fazer exames médicos, buscar profissionais para que tenha uma prevenção para o câncer de colo de útero. E existem dados que exigem a nossa atenção. Existe uma taxa incidência de mulheres hoje com câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero, ele corresponde, em todos os casos novos previstos no triênio de 2028, ele está entre os 65%, junto com esses sete tipos de câncer, que está previsto para a mulher, que é o câncer de colo de útero. E o interessante é que ele possui 100% de possibilidade de prevenção, com a vacinação, com os exames regulares e com o diagnóstico precoce. Mas ainda existe um número muito alto de diagnóstico tardio. De acordo com alguns estudos, isso é mostrado, que ainda existe uma quantidade de mulheres que vai a óbito em decorrência desse diagnóstico tardio do câncer de colo de útero.
E como eu falei antes, ele é 100%, ele possui 100% condição de ter a prevenção através da vacinação, dos exames e do diagnóstico, e de diagnóstico precoce. As regiões norte e as regiões nordeste, atualmente, elas possuem as maiores taxas de incidência e mortalidade. Isso reflete em uma desigualdade social, uma necessidade de ações urgência, não tão somente educativa, mas ampliar acesso ao cuidado preventivos por todo o território. Imagina na Amazônia, aqui no Pará, onde nós temos ribeirinhos, rios, onde precisa de transporte, onde essas mulheres elas precisam se deslocar, e isso faz com que a adesão dela ela seja limitada. Ela acaba não conseguindo chegar a um posto de saúde para que ela faça realmente os exames médicos e faça essa prevenção do câncer de colo de útero. E então, o que é o câncer de colo de útero? O câncer de colo de útero é também chamado um câncer cervical e ela é caracterizada pelo crescimento desordenado de células anormais no colo do útero. Aqui a gente vê a imagem, o colo do útero, ele fica próximo da vagina, e aqui duas imagens onde nós temos um útero, uma imagem de um útero onde está normal, sem a doença, e o útero onde o colo do útero ele já apresenta-se acometido. E quais são os fatores de risco para o câncer de colo de útero? A infecção por HPV, que a gente vai ver mais adiante, que ele tem um percentual muito alto e que se caracteriza para o câncer de colo de útero. Ele é o principal fator de risco, mas não suficiente para o desenvolvimento do câncer. Existem outros fatores de risco que traz essa condição de desenvolvimento desse câncer. O início precoce da vida sexual é um dos fatores de risco, principalmente quando se tem múltiplos parceiros ao longo da vida, onde ela aumenta essa exposição e não utiliza algumas situações, como a camisinha, por exemplo, para se ter essa prevenção de ter o HPV, de adquirir o HPV. O tabagismo, como a gente viu lá nos dados estatísticos, ele está entre os 65% de aumento dos tipos de câncer, que ele volta a crescer, o câncer de pulmão, sobretudo ainda em mulheres, e isso reflete o impacto cumulativo do tabagismo e nas novas formas de uso da nicotina. O sistema imunológico enfraquecido também é um fator de risco. Isso é muito acometido nas doenças crônicas e o uso de imunossupressores, onde o sistema imunológico ele pode chegar a essa condição de ter uma baixa resistência. A falta de exames preventivos, que não são realizadas de forma periódica, ou seja, no tempo ideal, de ano em ano, 2 em 2 anos, para que se tenha um rastreamento nessa possibilidade de verificar o câncer de colo de útero. E o acesso limitado à saúde, por condições socioeconômicas, também citei anteriormente, que é o nosso caso de mulheres que moram à beira de rio, que se mantêm em uma condição distante, e isso dificulta, fazendo com que ela não tenha realmente esse cuidado regular. Aqui eu trago um percentual onde foi demonstrado que o HPV é dos principais fatores de risco. O HPV, por uma infecção persistente da lesão, ela pode acometer 90% dos cânceres de colo do útero. A infecção por HPV, ela
ela traz em 70% quando ela é causada por um tipo que é o 16 e o 18, né? O HPV, ele existe vários tipos. O específico de câncer de colo de útero, ele é o 16 e o 18. Ele pode causar uma lesão a nível de colo de útero, que com o tempo, nessa janela, ao decorrer desse tempo, abrindo uma janela, é um tempo onde nós podemos buscar nós podemos buscar esse atendimento de profissionais de saúde, atendimento médico, antes que ocorra uma alteração celular a ponto de evoluir para um câncer, principalmente um câncer invasivo. Nós temos os sintomas e os sinais de alerta. Atenção! A presença desses sintomas que eu estou falando nesse momento, para esse slide, ele não confirma diagnóstico. Ele somente indica que precisa se procurar imediatamente um serviço de saúde. Quais são esses sintomas que são muito comuns e que é um sinal de alerta para que busque imediatamente a equipe médica para avaliação? O sangramento anormal é um sangramento que ocorre fora do período menstrual e após a relação sexual. Corrimento persistente, onde esse corrimento ele tem uma coloração escura, ele pode apresentar um odor forte, dor pélvica, principalmente dor pélvica constante, né, que são dores abdominais, e pode muito acontecer durante a relação sexual. Alterações urinárias, que é o aumento da frequência, ou a dor ao urinar. Uma infecção que parece ser comum, mas que ele já indica um alerta de buscar. Repito, a presença desses sintomas que eu estou falando, ela não confirma diagnóstico. Ela precisa se procurar o serviço de saúde para fazer esse rastreamento, para verificar, porque existem outras condições clínicas que pode trazer esses sintomas e que não pode ser um câncer de colo do útero ou uma lesão por HPV. E a ausência desse sintoma, ela também não significa que seja ausência de doença. Por isso que nós precisamos periodicamente estar buscando esse serviço de saúde como forma de prevenção, de evitar o câncer de colo de útero. Então, o Março Lilás é isso. Ele engloba, ele traz a condição de cuidado com a saúde da mulher e ele envolve um acompanhamento contínuo que precisa ser em diferentes fases da vida, que vai desde a adolescência até a partir do climatério. Bem, e o que se pode fazer como forma de prevenção? A vacina contra o HPV, contra o papiloma vírus humano, que é o HPV, ela é uma vacina que ela é ofertada gratuitamente pelo SUS nas unidades básicas de saúde. Ela tem um público-alvo e um esquema vacinal, que ela vai desde os 9 anos até 45 anos de idade. E após 45 anos de idade, o que precisa ser feito? Precisa sempre ouvir o médico da necessidade do que se precisa ser feito após essa idade que aqui, por exemplo, não está sendo demonstrado no esquema vacinal. Quem pode dizer é tendo o acompanhamento com a equipe médica, com a equipe de profissionais de saúde. E a vacina, ela não previne todos os tipos de vírus. Existem alguns tipos de vacina no Brasil, que é a bivalente, a tetravalente e a nonavalente. Cada um específico, como eu falei, o HPV existem vários tipos, cada uma delas, ela alcança algum tipo de HPV. E os exames preventivos, que está dentro dessa prevenção de me defender?
o que eu posso fazer além da vacina? Então, são os exames, que esse exame é o exame de Papa Nicolau, que existe alguns mitos que isso impede a adesão de algumas mulheres, né? De que não vai fazer por dor ou por alguma situação. Ela pode ser desconfortável, mas ela não provoca a dor a ponto de que a mulher não tenha essa decisão de fazer o exame. E é através dele, do exame de Papa Nicolau, que é identificado as alterações de células do colo do útero. E ela permite um tratamento precoce de lesões de células precursoras do câncer. O teste de HPV, né, que hoje ela é uma estratégia prioritária, porque ela faz a detecção do vírus de alto risco e existe um tempo em que você pode fazer esses exames. O teste de HPV, por exemplo, negativo, ele não precisa ser repetido anualmente. Ele pode ser repetido de 3 a 5 anos, mas isso eu volto a repetir e friso. Eu centralizo essa informação que você precisa buscar a equipe médica, a equipe de profissional, para que te conduza na melhor forma dentro das diretrizes, tanto do INCA e do Ministério da Saúde, que assim vai ser condicionado o teu tratamento. E o uso de preservativo como forma de prevenção, ela também contribui e bastante para a redução da infecção pelo HPV. A prevenção, ela é fundamental, ela é imprescindível. A detecção precoce, seja ela pelos exames preventivos que eu acabei de falar, o exame de Papa Nicolau, o teste de HPV, ele é imprescindível, porque é através dele que vai identificar as lesões. Eu vou dar exemplo aqui do HPV, que provoca essa lesão. Então, ele vai identificar essas lesões precursoras antes da evolução do câncer invasivo. Eu coloquei lá no exemplo que tem uma janela, e é nessa janela que é o momento da prevenção para que ocorra essa evolução para o câncer invasivo. A vacina, ela protege contra os tipos de HPV responsáveis pela maioria dos casos. Ela é uma prevenção essencial e fundamental para que não ocorra o câncer de colo de útero. E com tudo isso, essa prevenção, ela é fundamental para causar um menor impacto social, porque ela engloba impacto familiar, ela engloba sofrimento junto dessa família, e não só da família, da mulher que está passando por esse momento, é um sofrimento. Então, a prevenção, ela se torna fundamental. Para o serviço de saúde, ela retira, ela tem uma condição de diminuir internação, tratamentos mais caros, como os quimioterápicos, em casos em que ocorra o câncer e que precisa desse tratamento. Então, ele traz essa redução de custo também. E a prevenção, diagnóstico e o tratamento do câncer de colo de útero, ele é garantido. Ele tem acesso gratuito aos serviços. Existem 2 situações. A mulher que tem o plano de saúde, onde ela vai diretamente, ela já pode ter esse atendimento por essa porta. Mas pelo SUS é totalmente gratuito. E ele inicia na unidade básica de saúde. Ela é a principal porta de entrada no SUS, onde ela oferece consultas ginecológicas, orientação sobre vacinação. Caso haja necessidade, ocorre o encaminhamento para médicos especializados, enfim. E pode ser também no Centro de Saúde da Mulher, que são serviços voltados integralmente ao atendimento da saúde feminina. Os hospitais públicos, em geral, que realizam esse exame,
pode ocorrer, nesse hospital ele pode trazer procedimentos diagnósticos de confirmação ou não e tratamento conforme encaminhamento. E os serviços especializados, como o UNACOM e o Centro de Oncologia, que são unidades especialidades no atendimento integral ao paciente com câncer, que inclui o diagnóstico, tratamento e acompanhamento. Mas, inicialmente, para que se chegue a um serviço de alta complexidade, a paciente ela tem que entrar por uma unidade básica de saúde, para iniciar o rastreio, para a condição de realmente trazer a prevenção do câncer de colo de útero. Bem, o câncer de colo do útero, a doença, ela é realmente muito grave. Mas ela é amplamente prevenível, ou seja, a partir do momento em que ela é detectada, ela pode ser tratada e curada em um momento muito precoce. É por isso que as mulheres elas precisam se prevenir. A informação, a vacina, a realização de exames preventivos, o acesso ao serviço de saúde, eles são fatores decisivos para reduzir os índices de doença e realmente salvar vidas. E a prevenção, ela começa com nós mulheres, ela começa com você. O profissional de saúde, ele precisa estar informando, ele precisa estar conscientizando essa mulher. E o compromisso, ele começa durante a informação. Quando essa informação ela chega, ela precisa virar ação. E nessa ação, ela precisa ter atitude, porque somente assim nós vamos conseguir poder salvar vidas. Mulheres, precisamos buscar atendimento de saúde no posto de saúde, no médico, nos profissionais de saúde, para que a gente faça o impedimento de multiplicar essa informação que vem a cada dia crescendo, que é o câncer do colo do útero, que eu mostrei lá inicialmente, e a gente precisa fazer esse combate juntas, né? Então, nós precisamos multiplicar o conhecimento. Seja o profissional de saúde, seja a pessoa que está vendo essa palestra agora, ela precisa multiplicar esse conhecimento. Somente assim, através da educação à saúde, através da informação e através das atitudes e ação, é que nós podemos reduzir essa incidência de taxa que ocorre. O Março Lilás, ele vem para isso. Ele vem para trazer a conscientização da prevenção de colo de útero. Mas janeiro, fevereiro, abril, maio, ele é lilás. A gente não tem que buscar somente o mês de março para que isso aconteça. Todos os meses, eles são lilás. O mês de outubro é rosa para todos os meses. Enfim, a gente precisa continuar se cuidando o ano inteiro. Muito obrigada. E cada ação ela conta, e cada vida ela importa.